Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de tudo, se inscrevam no canal para acompanhar o conteúdo do canal. Hoje o título é: O melhor banquete está no deserto. É no deserto que haverá o maior banquete, pois o deserto nos faz produzir o melhor de nós em Cristo Jesus. No deserto que temos mais sede, é no deserto que conseguimos se fortalecer. Quanto mais se aprofundamos em Deus, nenhum vento tem o poder de nos derrubar. O deserto não é lugar de sofrimento, mas o deserto é lugar de produzir. Talvez a sua vida não esteja andando conforme você imaginou, porque nem tudo que você imagina vai acontecer. Talvez aquilo que você imaginou aos seus olhos era bom, mas aos olhos de Deus não era bom, porque tudo que acontece conosco está cooperando para o nosso bem. A própria Bíblia vai nos dizer. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando vivemos com Deus, aprendemos que tudo o que acontece conosco está cooperando para o nosso bem em Deus. Como vamos entender que as coisas cooperam para o nosso bem se não olhamos para ela com um propósito? Tudo que acontece conosco tem um propósito em Deus. Deus não traz nada sem propósito, portanto, Ele traz as coisas com propósito para que venhamos ser transformados, porque só somos transformados se cremos que as coisas têm um propósito. Pois quando mudamos o nosso olhar mediante a situação que estamos vivendo ou diante de um cenário que talvez seja ao contrário aquilo que Deus prometeu, vemos nisso um propósito, somos mediante aquilo que Deus prometeu e vemos nisso um propósito, somos transformados mediante esse cenário, porque aquele que olha somente para o cenário que está ao contrário, ele desanima. Mas aquele que olha diferente, ele prossegue independente do cenário. Porque é nesse deserto que está gerando crescimento dentro de você. Você não buscava Deus antes de passar por esse vale, mas reparou que esse deserto te fez mais buscar? Às vezes é preciso nós passar pelo deserto para que possamos ser aperfeiçoados em Deus. Muitas das vezes clamamos a Deus e dizemos: Deus me aperfeiçoa, Deus me transforma. Então, Deus coloca deserto para você mudar. Por isso que Deus ele coloca o vale, para que venhamos ser transformados mediante os vales, para que possamos ter novos comportamentos. Porque só somos mudados diante a Deus quando passamos pelo vale. Não é somente passar pelo vale, mas é se permanecer no vale, para que possamos ser transformados. Tem muitos que passam pelo vale, mas não permanecem no vale, ou seja, não suportam o vale. O suportar nos leva a perseverar, e o perseverar nos leva a se transformar em Deus. No vale, Deus nos amassa para que venhamos ser transformados. Deus nos aperfeiçoa no vale. Quanto mais vale estiver, mais seremos aperfeiçoados. Claro, se a gente aprender com os desertos, porque tem muitas pessoas que passam no deserto, porém não permanecem no deserto, porque olha para o cenário que está vivendo. Como Deus vai te levantar se você ainda está olhando para o cenário? Na passagem de Josué, que está no primeiro capítulo, versículo 1, 2 e 6, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Josué ele ficou desanimado porque Moisés morreu.
Deus disse para ele: levanta-te, tenha ânimo. Por que Jesus disse: tenha ânimo, Isabela? Porque se nós estiver desanimado, como iremos vencer? Como Deus vai mostrar uma nova direção se ainda permanecemos na mesma direção? É necessário se levantar para conhecer o propósito que Deus tem mediante o deserto. Aquilo que passou, passou. Agora olha para o meu propósito. E é isso que Deus fala para nós hoje. Aquilo que passou, passou. Somente olha para mim, que o meu propósito será revelado sobre a sua vida. Como queremos virar uma nova página se ainda estamos no mesmo estado? Eu lembro que Deus me disse assim: esqueça o passado, o que passou, passou. Eu vou mudar a tua história. Só que Ele estava dizendo para mim: esqueça o passado, porque eu só vou mudar a tua história se você esquecer aquilo que passou. A gente se apega tanto nos momentos, na dor, no sofrimento. Só que quanto mais se apegamos nesses momentos, isso vai começando a nos dominar. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, também estará o teu coração. Onde está o seu tesouro? Se o seu tesouro estiver no sofrimento, no cenário que você está vivendo, portanto, aí estará a tua atenção. A nossa atenção tem que estar em Deus, porque se nós se conectar com as coisas deste mundo, se desconectamos com Deus. Por isso que Deus não pode nos dar uma nova direção se ainda estamos se conectados com as coisas carnais. Devemos se conectar com Deus, porque a nova direção está em Deus. Quanto mais damos atenção nos sofrimentos, nas dores, mais elas nos dominam. E por ela nos dominar, começamos a priorizá-la mais do que Deus. Nada pode passar se não estiver com o próprio Deus. Observou que no deserto buscamos mais? O deserto é lugar de se movimentar. Não é lugar de ficar parado. Muitos, quando estão no deserto, ficam parados, não se mexe. O deserto é lugar de marchar. Todo deserto vem com um propósito. Mas se nós não vê como um propósito, como iremos crescer com Deus? É preciso nós perder para poder ganhar. Em Cristo não perdemos para perder. Perdemos para ganhar, porque são nas perdas que ganhamos sabedoria, que conseguimos se aprofundar mais em Deus. A melhor porção está nos esperando no deserto. Claro que ninguém gosta de ficar no deserto, mas é no deserto que haverá o grande banquete.